Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição, um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O pessoal que está acompanhando pela internet, é o canal no YouTube Transmutação Renato, e à noite eu acredito que esse evangelho vai estar lá. E hoje, esse evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição, com um comentário do trecho de Mateus, e depois no item 2 vem o comentário dos Espíritos. E achei interessante quando ele fala, primeiro a reflexão no sentido de que a comparação não estaria adequada, né? Como é que a pessoa vai se comparar ao próprio Deus? Um homem não terá nunca essa condição de ser igual a Deus. É isso que ele começa comentando aqui. E no final ele diz assim: olha, mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Então, é o que nós às vezes falamos sobre tipos de tradução, sobre o momento. A voz da sabedoria, ela chega aos ouvidos do entendimento. Então, é conforme a capacidade das pessoas, chega aquela mensagem. E por vezes a mesma mensagem vai ter significados diferentes conforme a evolução que a pessoa tem. Aí há plurissignificação. Então, nessa primeira perspectiva, também, aproveitando dessa fala, o Evangelho, quando ele traz esse trecho de Mateus, causa um certo ranço. Quando ele diz, olha, amai os vossos inimigos, aí começam as perguntas, mas se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Aí já fica assim, poxa, será que para nossa vida a gente só tem que fazer uma coisa se tiver recompensa? Aí começa uma primeira reflexão. Depois vem outra pergunta que talvez inquiete alguns. Os publicanos não fazem também? Aí vem a questão da comparação. Poxa, será que então que eu tenho que ficar me comparando e concorrendo e disputando com os outros? E vem uma terceira pergunta: e se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fareis nisso mais que os outros? Aí você, poxa, esse evangelho está me levando para comparação, para inveja, para disputa, para querer ser mais do que os outros. E nessa comparação, se a pessoa não prestar atenção, ela vai concorrer até mesmo com Deus. E ele aqui só alerta no primeiro trecho que a gente leu para possível concorrência que a interpretação desse texto pode gerar da pessoa querer ser Deus, e ninguém pode. Mas é relevante pensarmos o quanto nós nos comparamos aos outros. o quanto o jardim da casa do outro é mais verde do que o nosso,
O quanto nós nos comparamos conosco mesmos em fases distintas das nossas vidas. Ao invés de nós vivermos aprendendo, estando com uma mente jovem a cada momento, nós ficamos, mas hoje eu sou velho, mas hoje eu sou velho, mas quando eu era nova, mas quando eu era novo. Isso não existe. O que existe é hoje. E se eu estou ainda encarnado, convivendo com as pessoas nessa posição, é porque eu estou com todos os equipamentos necessários para a minha felicidade, para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento, como eu estou. É uma fase diferente. Eu não preciso ficar me comparando nem com os outros, nem comigo. Enquanto eu tenho discernimento, enquanto eu tenho lucidez, eu sou e me vejo o mesmo espírito imortal de quando eu nasci. A mesma coisa. Um idoso, quantos idosos eu não já ouvi em partilhas? Tem, a depender do nível de evolução, de maturidade, tem os mesmos desejos de jovem. Às vezes o pessoal até brinca, ele entregou os pontos, no sentido assim, tem desejos sexuais, mas assim, mas isso já não faz mais parte da minha vida e eu acho que eu não estou tão atrativo ou tão atrativa. Aí ele começa a abafar aquela coisa, mas lá dentro ainda tem. Então aquele espírito jovem, porque um espírito não envelhece, ele só amadurece. Ele está num corpo que é passageiro, que está mais velho, mas a mente é a mesma. Então você pode ter um jovem de idade que ele tem atitudes de gente velho, no sentido de ideias pré-estabelecidas, preconceitos. Ele fala com o pai como que, já sei mamãe, já sei papai. É um menino velho, porque ele não sabe de nada. Se ele soubesse, ele entenderia que a vida é um aprendizado constante, que ele está aprendendo todo dia. Mas ele já diz para a mãe o quê? Já sei mamãe, já sei. Aí ele se priva da oportunidade de aprender. Aí se torna um jovem fisicamente, com uma cabeça velha, que não tem nada a ver com maturidade. Tem? Não, ele é um bobo, em que o ego, a vaidade, a pressa, a precipitação, quer ele mostrar para o outro que ele sabe, quando lá no fundo, em verdade, ele está morrendo de medo e não sabe, mas ele quer mostrar que sabe, que ali tem uma carência profunda de mostrar para os outros que ele sabe, que ela sabe, que ele é maduro, que ela é madura, que agora ele está bem. É o jogo da comparação de novo. Olha aí a história. Ele está olhando para os outros e quer mostrar, está disputando com os outros, se comparando, tendo inveja, concorrendo, disputando. E aí, desde pequeno, ele fica fazendo coisas, por vezes educadas, outras vezes agressivas, para querer mostrar para os outros, partindo às vezes dos próprios pais, que ele é o melhor, a melhor, é o bonzão, é o danadão, ao invés dele estar tentando ser melhor do que ele mesmo, a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém, ele está disputando com os outros.
Começou uma largada, uma corrida, e que ninguém deu essa largada, não tem pista de largada, não tem faixa de chegada, não teve nenhum sinal para você sair correndo, mas você está em um projeto, um processo de disputa que você criou na sua cabeça e que é todo dia fazendo isso e não consegue parar. E quando o corpo vai envelhecendo, que a força física vai diminuindo, que os hormônios vão reduzindo, que a atratividade a nível sexual vai reduzindo, você começa outras disputas na sua cabeça, às vezes com você mesmo, enquanto você era jovem, entende isso? Porque há um processo que a gente não quer olhar, de constante disputa, é comparação, concorrência, inveja e raiva, sem fim, insatisfação, inadequação. Por quê? Porque nunca você vai estar satisfeito. Você começou uma corrida de novo, nem tinha pista de corrida, ninguém falou para você correr, não tem uma faixa de chegada, não tem um juiz para dizer que você ganhou, e você está concorrendo como se dentro de você algo estivesse dizendo: corre, 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 briga, seja mais bonita ou melhor. Para quê? Ao invés de você ser melhor do que você mesmo, a cada dia você fica querendo ser melhor do que os outros, querendo concorrer com os outros, querendo ser o melhor do que todos. E aí casa o evangelho. Uma hora você não percebe, mas fala de Deus, reza para Deus, vai para a missa, mas você fala, mas na prática você está com muita dúvida se Deus existe e está agindo como se você fosse Deus. Por isso que você fica com raiva. Por que eu estou doente? Por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu não posso falar por causa dessa doença? Por que eu não posso concorrer? Por que eu não posso sair bonito ou bonita por aí, vendo se alguém me quer? Olha a carência. Aí fica com raiva. Quem nunca ficou com muito medo e muita raiva quando esteve doente? Quem já ficou? Como quem diz, tem que parar a corrida. E você não quer parar. De novo você começou uma corrida que ninguém disse que era corrida, que não tem pista. Você criou na sua cabeça, criou os concorrentes, não tem faixa, não tem juiz e você não tem fim de concorrer. Aí quando você vai adoecendo, envelhecendo, você vai se revoltando contra dor, velhice, doença e morte, vai se revoltando contra a sua condição. Por quê? Porque você queria estar ainda concorrendo. E aí? Está vendo o evangelho? Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Mas é ser perfeito espiritualmente. Ter maturidade é estar entendendo que a vida é estar aprendendo. Não tem eu já aprendi. Não tem chegada. Não tem fim. Mas não é uma disputa. Mas você botou na cabeça. Ah, sabe por que foi, Renato? É porque quando eu era pequeno, a minha mãe ficava me comparando com as minhas primas. Olha que menina feia, a menina bonita, a outra. Olha, essa aqui é pobre, aquela é rica. Eu guardei aquilo, eu ainda disputo com as minhas primas, Renato. Tu acredita que eu tenho 80 anos, Renato? Eu fico olhando ali no Facebook, as minhas primas, dizendo, olha como ela está feia, olha como não sei o quê. Porque lá dentro, valha meu Deus, o tempo é uma fábrica de fazer monstro. Ô povo feio, é não sei o quê. Por quê? Porque ali você está dizendo, olha, eu estava parado, eu não conseguia concorrer, mas aqui no Facebook eu concorro, porque aqui eu estou me achando mais bonita, minhas primas tão feias, ô bichinha feia, ô bichinha não sei o quê, ô bichinha feia, Que horas você vai parar essa corrida? Olha minha prima, que era tão bonita, tão feia. Olha aquela ali que era rica, quebrou, tá lisa. Aí veio,
Eu só guardar meu dinheiro, toda hora se comparando. Ou não tem isso? Existe não? Às vezes nem fala, mas está olhando. Olha que bicha horrorosa. Olha o marido daquela, era tão bonito. Acabou-se. Olha aquele meu primo, que era rico, nós era pobre lá em casa. Aí, bicho, regastaram tudo, tá aí, ó, lascado. Aí você faz isso. Às vezes está procurando a rede social para isso. Porque quer achar-se melhor do que os outros. E aí você, ao invés de ser jovem, que está se achando uma velha ou um velho, né, um idoso, uma idosa mais bonito, está com a mente velha, era para estar com a mente madura, mais jovem. Porque jovem estaria, poxa, a vida é o momento de estarmos aprendendo. Eu estou aprendendo, não importa se eu tenho cabelo branco, preto, azul, amarelo, se eu tenho cabelo, se eu não tenho, se eu estou com saúde, se eu não estou. Enquanto eu tiver discernimento, eu estou aprendendo. Ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas a vida da gente toda é, de novo, comparação, inveja, disputa. Está plantando vento todo dia. E como você planta vento há muito tempo, você está colhendo muitas tempestades. Todo dia nasce uma. E a vida, você fica inquieto. E você fica insatisfeito. E você procura fugir. Então vamos beber, vamos sair, vamos fugir pela novela, fugir pelo seriado, vamos fugir pelo cigarro, vamos fugir pelo jogo, vamos fugir pelo relacionamento doentio, vamos procurar quem não quer nos encontrar, ficar atrás de quem não está me dando atenção, vamos manipular, vamos. Olha, eu fiz tudo por você e você não liga nem para mim. Porque aquilo fica um jogo, sabe? Joga aquela teia para ver se o outro pega. Porque novamente começou uma disputa. Disputa em que ringue? Não tem. Contra quem? Contra qualquer um. Quem é o juiz? É você mesmo. E não tem fim. Pensa que quando está dizendo ser de perfeitos é ser melhor do que Deus ou ser melhor do que os outros. E não é. A lição, a reflexão do Evangelho é: seja melhor do que você a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Aprenda todo dia e afaste essa ideia de que você já aprendeu, porque o aprendizado não cessa, é a lei do progresso. Não cessa. Agora eu virei moça, o negócio agora é arrumar namorado. Olha aí, a música do Luiz Gonzaga, não é não? Né? Mandar caru quando for hora nascer, né? É sinal que chove cedo no sertão. E a menina quando enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração deles. Pronto, ela só pensa em namorar, é uma fase. Triste, aí o doutor nem examina, chama o pai de lado, diz logo em surdina: o mal é da idade. É uma fase. É a fase em que começa o jogo mais próximo da sedução. Estou mocinho, estou mocinho, estou bonito, estou bonita. E agora, vamos na rua, vamos ver quantos olham para mim. Quantos eu conquisto? Eu botei uma roupa, todo mundo na rua, menino, teve gente até que assoviou.
E o perfume, quando eu passei, eu fui lá na bodega, o homem tal disse, ô menina cheirosa, eu fiquei doido. É aquela fase. Só que ao invés de ser um momento, aquilo ocupa a cabeça da pessoa direto. Ocupa tanto que tem gente que passa de fase e com 80 anos acha que o objetivo da vida é seduzir. Aí quando não seduz do mesmo jeito, começa a olhar para as outras e dizer, mas vocês são mais feios. Se eu estou feio, vocês estão piores. Tem que ter uma disputa. Por quê? Não vemos aquele trecho do poema do Mário Quintana, que ele diz, olha, depois de algum tempo eu deixei de correr atrás das borboletas, eu ajeitei o meu jardim e as borboletas vieram. Ajuda-te, que o céu te ajudará, não disputa, não precisa disputar com ninguém. Reflita, quantas disputas tem na sua cabeça todo dia, desde que você era criança? Ou não existe? Não? Mudou com a idade isso? Mudou? Eu acho que não. Outro dia eu sentei lá no lar de idosos, lá no Montes, há uns anos. Era interessante quando, às vezes, mesmo sem ser lá de idosos, eles começam a conversar. A história da menina, né, que era do Luiz Gonzaga aí, quando ela fica mais velha, quer dizer que ela não está mais, às vezes, na disputa física, né? Vocês já viram 3, 4 idosas, mães de família conversando? Elas começam a falar qual é o filho que deu mais certo. Quem já viu? Levanta a mão, sério. Disputando uma com a outra. Meu filho é médico, não, meu é advogado, não, meu filho é rico. Tem ou não tem? Tem que ter uma disputa. Fica, mas o teu é rico, mas não retive ele. Não é assim. Aí começa, e não sei o que. Aí tem que ter uma coisa de botar a outra para baixo. Porque pensa assim: se eu estou na disputa, tu vai para baixo, eu piso em cima de tu e subo. Tem que ser assim. A gente tem que deixar de fugir, de se enxergar. Existe inveja dentro de nós. Não tem idade. Não é para dizer a inveja é ruim, inveja é bom. Não, olha para a inveja. E quanto mais eu vejo pessoas que 2, 3 falam, é porque fulano tem inveja de mim. Pronto, é porque conhece tão profundamente a inveja que só vê nos outros. Temos. Eu te juro que depois que eu comecei a pensar em inveja, eu não acredito, do jeito que eu vejo o comportamento das pessoas, que seja fácil encontrar alguém que não tem inveja. Porque não é fácil encontrar alguém que não esteja em disputa. Que não é fácil encontrar alguém que não esteja se comparando. Agora, se você disser assim, pergunta quem tem inveja, 99% das pessoas não levantam a mão. Quem tem inveja é meu primo, é minha tia, é minha mãe, meu pai, eu não. Como é que você vai poder melhorar se você não vê onde está o defeito? Uma vez eu vi uma história de um relacionamento, né, que um companheiro lá deixou a esposa e foi conviver com outra, e a conversa toda assim que as pessoas falavam era assim: e ela é bonita? Ela é rica? Tem isso não? Valeu a pena a troca, como se as pessoas fossem coisas, que ali tem uma disputa.
E às vezes a própria pessoa mesmo, ela quer ver a outra para olhar se é mais bonita do que ela. E dói se achar que é. Tem não isso? Tem ou não tem? Para quê? Mas como é que eu vou dizer? Olha, não tenha inveja, não seja assim. Isso é a mesma coisa de dar kisuke, como diz o Matuto, né? Antigamente, né? Eu tinha o que fresco, né? É dar kisuke para uma bactéria. Ela bebe e depois urina aquele bicho e pronto. Não é o antibiótico. Não adianta eu dizer, faça isso, faça aquilo. Você sabe, você já sabe. O problema é que você não quer ver onde é que está a sua doença. Você não quer ver, por exemplo, que dentro de você existe uma plantação, uma fazenda show. Você está rico de inveja. É tudo junto, ó. Não tem pessoa que não fale comparando que não se compare. Olha, meu filho, vai dar o conselho, a mãe pro filho. Olha, Sérgio, o meu filho, tu sabe, né? Ele é assim porque o filho da fulana, pois pronto, tá vendo? Aquilo ali que ela bota na boca é o que vem do coração. Ela só fala comparando, porque ela se compara. Quem se compara pode olhar atrás da comparação que existe uma coisa chamada inveja. Porque um que você compara, o seu é melhor, e para o outro você acha que ele é pior. Uma que você se compara, você acha que você é melhor, e outra que você se compara, você acha que está pior. Então quem compara tem inveja. Aí vem a pergunta, quem é aqui que não compara? É agora mais fácil você dizer assim, ei, quem é que compara? Aí todo mundo levanta a mão. Quem tem inveja, ninguém levanta. Como? Então, sede perfeitos é ver as imperfeições, aprender, ter o autoconhecimento, de enxergar onde estão as nossas imperfeições, para que nós possamos aperfeiçoar, porque só é que é perfeito, é Deus. Olharam para Jesus e disseram assim, bom mestre, ele disse, bom é Deus. Então perfeito é Deus. A lição para nós é, gente, peoples, galera, pessoa, olha para ti, vê as tuas dificuldades, vê os teus problemas, as tuas doenças, e entra em recuperação, restauração. É isso. Em cada pequena coisa. Mas essa questão da comparação, da inveja e do plano de disputa, se a gente não enxergar que tem dentro de nós, não precisa você dizer para mim, não precisa você dizer para o seu filho, mas eu digo, quando você amadurecer nisso, talvez você tenha a capacidade de dizer. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que ela falava, o cara dizia que ele era homofóbico, que ele era preconceituoso, que ele era racista, mas ele dizia assim, eu sou tudo isso, ele falava, mas em desconstrução. Eu não conhecia essa palavra. E eu só fui saber essa história porque o menino disse assim, Renato, tu é um cara desconstruído. Eu digo, que é isso? Quero dizer, porque eu te conheci bebendo, hoje tu não bebe, porque eu te conheci isso. Bom, só por hoje, pode ser que amanhã mude. Então desconstruir é isso, ter um preconceito e começar a desmanchar. Quem está na posição de desconstrução, de preconceitos, de negar, tem um negar que é bom,
negar o que é falso. E de olhar para o que é verdadeiro, olhar para a realidade, que tem inveja, que tem ambição, que está disputando toda a vida, não importa a idade, não importa nem se a pessoa morreu. Tem filho que disputa com os pais, que ainda se lembra, o pai morreu faz tempo, e ele faz, olha isso, meu pai tinha essa aqui, ó. Disputa com o primo. Aí, meu primo era rico até ali, mas ele morreu, eu passei dele. Aí, meu primo era bonitão, ganhão, eu era mole, para ficar com não sei quem, ó. O bicho vai passou, tá aí, ó. E eu, ó, agora eu é que tô o garanhão. A gente disputa em tudo. Então, ver as imperfeições, para que a gente possa consertar. E o exercício de ver é aprender a ver todo dia. E o exercício de consertar é todo dia, momento a momento. A perfeição para nós é deixarmos de disputar, é enxergarmos os nossos próprios defeitos e entrarmos em um processo de restauração, reabilitação, reconstrução e às vezes desconstrução contínuos para sempre. Quem está assim pode ter 100 anos que a cabeça é jovem. Mente jovem. É a mente que está aprendendo. E aí nós melhoramos o nosso relacionamento conosco, nós melhoramos o relacionamento com as nossas vidas, nós reduzimos as possibilidades de fuga. Para que eu tenho que assistir o capítulo tal da novela, se eu tenho uma novela rolando dentro de mim? Para que eu quero saber se aquele entreveiro da novela vai dar certo ou não vai? Assistir o Top Gun para saber se o final, o protagonista, o Tom Cruise, vai ficar com a menina ou não vai? Se eu tenho um relacionamento comigo que eu tenho que restaurar todo dia e reparar, eu tenho um relacionamento com meu companheiro, com a minha companheira, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, quanto relacionamento que a história está aí que eu tenho que ajeitar e que eu não ajeito. Eu ainda sou o cara que tem raiva do meu pai, porque o meu pai me botou no braço e o meu pai está ali, um bebê. E eu poderia agora botar ele no braço. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Se eu queria abraço, se ele não me abraçou, agora eu posso abraçar. Abraça, né, menina? Repara, restaura. Vê. Ô, meu filho cresceu, nunca quis saber de mim. Queira saber dele, sem se submeter. Esteja aberto, esteja disponível. Diga: eu sou seu pai, sou sua mãe, estou aqui. Se eu puder te ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu vou dizer não. Mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e você é meu filho, minha filha. Entende? Restaura. Quanta gente eu vejo lendo hoje sobre justiça restaurativa, justiça de paz, e na hora que se aproxima das pessoas que mais amam, que mais convivem para o mundo, é tranquilidade, serenidade. Ô, bichinho tranquilo, ô, bichinha tranquilo, mas dentro de casa é uma jarará. Não fala, você responde logo em cima dos cascos. É muito diferente, dizia o filme Matrix, né? É muito diferente conhecer o caminho de trilhar o caminho. É muito diferente
falar de restauração e começar um processo de restauração. É muito diferente falar de autoconhecimento e você está começando um exercício hoje a se autoconhecer. É muito diferente falar de paz e você está trilhando um caminho de paz em que você tenta não ser o elo da discórdia. É muito diferente falar que você entende o que é inveja, ver a inveja nos outros e você ver a inveja em você e começar a tentar trabalhar isso. É diferente. Conhecer o caminho, geralmente nós conhecemos. Trilhar o caminho nós não queremos. Ver que os outros têm inveja, nós sabemos. Mas ver a inveja em nós não queremos. Querer dizer que compara, porque ninguém critica uma comparação, porque cientificamente a gente compara, porque a gente chega na farmácia, você compara o genérico com o similar. Comparar é massa, é legal, é científico, mas dizer que você compara e por trás da sua comparação interna tem uma coisa chamada inveja valendo, aí você não quer. Porque o nome inveja não é legal. E você não se ama, não tem uma boa autoestima. Você é escravo da aprovação dos outros, então você não quer nem em pensamento ser algo que não é legal. Você não quer ser invejoso. Nem em pensamento. Então você apaga na marra um defeito, só que você pensa que apaga, ao invés de consertar. Olhar para a coisa não quer dizer que você gosta ou que você desgosta. Você olha, começa a entender. Não é para todo mundo abrir a boca e dizer eu tenho inveja. Não é para todo mundo ir se autoconhecer e parar e dizer assim, rapaz, eu tenho tanta raiva desse, daquele outro, aquelas tudinho que eu estava chamando de feio lá no Facebook, dizendo que o tempo era uma máquina de monstro. Você fechar os olhos, parar ou abrir os olhos e pensar assim, sabe de uma coisa, eu estou com inveja dessa galera, e essa inveja é antiga. Aí é o caminho. Por que que nós somos tão desonestos conosco e com Deus? Por que nós ficamos querendo maquiar a verdade para nós mesmos? Por que a gente fica querendo dar uma palavrinha melhor para uma doença grande? Se você dá uma palavra menor para uma doença grande, na hora da consulta o médico vai te dar um medicamento diferente. Tem que ser sincero, honesto. Não, meu problema é esse. Foi igual um dia uma pessoa que eu admiro muito, eu vim falando. Eu não vou nem falar de doença aqui, quando eu falo assim, as doenças que eu já tive, que às vezes eu tenho, a pessoa diz, vale, tu é doente demais. Que a pessoa olha, né, de não ver. Aí eu vi uma pessoa que eu admiro fazendo uma palestra e falando de HPV. Aí ele dizia, na palestra todinha, ele falava assim, que o HPV, você sabe, quando a gente está com a imunidade baixa, só falava essa parte. Quando a gente está triste, aí eu pensando assim, ei, que eu saiba, HPV muito mais é dado de doença sexualmente transmissível. Não falou nenhuma vez, o cara falou 2 horas de HPV e nenhuma vez era uma DST. Não, quando a feridinha aparece aqui na boca é porque eu estou pensando triste, eu estou com a imunidade baixa, Não, macho, isso aí tem também, mas tem que ser abordada a questão que muitas vezes aconteceu uma exposição inadequada
as relações sexuais. Sem prevenção. Ah, mas eu sou de outro tempo. Não, cara, eu não estou te culpando, eu só estou te refletindo contigo, é que por que você tem que falar meias verdades? Por que a gente não fala a verdade como ela é? Porque quando isso é inveja, ninguém quer. Sexo, não, ninguém quer. Falar? Quantas pessoas não são dependentes? Adictos à pornografia e vários tipos de outras distorções, mas não vai falar. Tem que usar de novo, é ir para o médico e mentir. Ó, eu estou para morrer, mas a minha doença é outra, porque eu não vou dizer aquela que é feia. Era antigamente, coisa assim. Olha, antigamente a pessoa não tinha tuberculose, viu falar? Aí o pessoal dizia assim, acho que ele está tocado. Não tinha isso? Tocado, ó, tocado, o diabo é tocado, né? Para não falar o nome da doença. Câncer. Está com aquela doença. É o CA. É um câncer. Não é bom nem é ruim, é o que é para ser, para ter tratado. Não, mas não, o que? Falar câncer. É tão assim que se você botar essas palavras na internet, tem que botar um número, porque sabe, não pode, você não quer ver a verdade. Não é feio ou bonito, a gente tem que olhar para as coisas como elas são. Ontem eu estava na farmácia, né? Meu filho está tomando um antibiótico que é uma injeção no glúten, né? Assim, acima do bumbum. Ele faz um escândalo, meu amigo. Aí ele chorando e tal, e falando lá, mundo cruel, lá na... Aí ele disse, eu vou morrer. Eu disse, quem é que não vai morrer, cara? Todo mundo vai morrer. A mulher do caixa olhou para mim assim, você é muito cruel. Eu disse, sim, quem é que não vai morrer? A hora é que a gente não sabe, mas meu filho, você vai morrer, não tenha dúvida, mas eu acredito que não seja hoje não. Como eu não vou morrer? Você vai morrer, sim, eu vou morrer. Ele vê meu pai, que tem Alzheimer bem avançado, ele olha, pai, pode ser que eu fique, não sei, porque pode ser que eu morra antes, pode ser que eu não tenha, mas isso aí é uma situação provável para mim. Oxe, por que nós nos embebedamos da verdade? Sabe, por que nós somos desonestos conosco? Por que nós não queremos ver as coisas como elas são? Por que nós não vemos os problemas como eles são? Para que a gente possa dar o tratamento certo. Ah, mas você não falou aí? Das antigas falava, né? Tuberculose dizia tocado para não falar na doença. Uma vez eu tive com uma pessoa acompanhando dentro do antigo hospital mental psiquiátrico, Mira Lopes, né? Mira Lopes. Aí tinha pessoas que estavam melhores lá no tratamento, eu ficava naquela lá. Aí eu me lembro que toda a pessoa vinha falar, quando tinha um problema mental, ela dizia, sabe o quê? Não, porque você sabe, né? Eu não dizia assim, eu tenho esquizofrenia, eu tenho, sei lá, várias outras patologias psíquicas. Ela dizia assim, porque sabe, né, quando o meu problema, porque eu tenho o meu problema, 10 vezes o meu problema. Quem já viu gente falar assim? Pai, o teu problema é esse. Por isso que Alcoólicos Anônimos é anônimo, porque a pessoa pode ser tudo, mas eu sou um alcoólatra em recuperação, mas dizer, não, tá doido, tu dizer que é um alcoólatra. E lá eles primeiro dão o primeiro passo e dizem sempre, olha, eu sou fulano, um alcoólatra em recuperação, é diferente de um alcoólatra em ativa. Mas a pessoa vai lá querer dizer para os outros. Por isso que lá, nesses alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos,
fumadores compulsivos anônimos, jogadores compulsivos, dependente de amor e sexo anônimo, a pessoa começa logo dizendo assim: eu sou Antônia, uma dependente de amor e sexo, em recuperação. Escondeu o problema? Não. Olha, eu sou Francisco, um alcoólatra em recuperação. A minha vida e as minhas vontades ficaram ingovernáveis, são ingovernáveis frente ao álcool. Então eu não posso dar o primeiro gole. Eu não sou contra o álcool, eu não sou contra quem bebe, mas eu entendo que eu é como se fosse uma alergia, não posso beber porque eu faço besteira. Eu viro um bicho, ou eu viro um macaco, ou eu viro um leão, ou eu sou gaiato, ou eu sou valente, e dá problema. É muito pertinente quando você lê os livros de Anônimo, que ele fala isso. Você tem que ter uma honestidade absoluta para com você e para com Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas entenda o que a gente começou a falar. A disputa que está dentro de nós, ela está. E se a gente não quiser assumir nem para nós mesmos, que a gente começa a enganar os outros, como diz o Machado de Assis, daquele livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente começa a enganar o povo, a vida vai sendo uma coxa de retalhos, botando esses disfarces. No final a gente começa a se enganar, a gente começa a acreditar nas próprias mentiras, e aí um alcoólatra vai lá e diz: eu posso beber na hora que eu quiser. Pode não, meu irmão, tu é alcoólatra. Um dependente de amor e sexo, por exemplo, que tenha um padrão de pedofilia, ele vai dizer: eu posso brincar com mentor. Você não pode, desse tipo de coisa aí, não pode. Evite pessoas, ambientes e situações. Saia, se afaste. Você não pode. Você é um doente em recuperação. Por que a gente não quer assumir as doenças que a gente tem? Eu já vi muita gente, pais e mães, avós e avós, falando dos filhos que eles entendem que são bons, e na conversa ou diminui ou exclui o filho alcoólatra ou drogadicto, ou homossexual, ou que não está bem. Aí, lembrei da Socorrinha, né? A questão do sistema, da constelação. Não pode tirar uma pessoa, ela está na sua família. E a gente também tem que ter a maturidade de, quando tiver numa situação assim, a gente saber qual é o nosso lugar. Nós somos daquela família e pronto. A pessoa querendo ou não, nem a gente pode excluir eles, nem eles podem excluir a gente. Pronto. De novo, estar de portas abertas não quer dizer se submeter a ninguém, não, mas entender qual é o seu lugar. Olha, é minha mãe, mesmo que ela não queira ser minha mãe, é minha mãe. Assim é a mãe que te rejeita, como assim é o filho que rejeita o pai, que está na sarjeta da droga e do álcool. Olha, meu pai está na droga e no álcool. Se ele quiser ajuda, eu estou no ponto. Se ele quiser continuar, ele fique lá onde ele está, porque a pessoa tem que querer. Mas se ele quiser, eu estou à disposição. Mas ele é meu pai. Rapaz, tu é pó de rico, teu pai está usando droga lá dentro, não sei de onde, lá no Oitão Preto, não sei o que. É, mas meu pai. Tu não vai fazer nada não? Eu faço, na hora que ele quiser. Eu passar por ele tomar benção, eu falo, se ele vier aqui eu dou de comer. Presta atenção, porque essa doença faz a pessoa mentir, manipular e tudo, então eu tenho que saber lidar com isso. Tem os grupos, como aquele Amor Exigente, o Daranon, que é parentes, né, pessoas que convivem com gente que tem problema com droga, o Alanon, que é parente que convive com pessoa que tem problema com álcool, para entender como é que é a convivência. Você também vai se tratar, porque a família adoece também. Alcoolismo, drogadição, dependência de amor e sexo, dependência de jogo, não é uma doença de uma pessoa só. Até fumar, né, o fumante compulsivo, porque tem um fumante passivo.
A pessoa às vezes fuma, não desenvolveu o câncer e o companheiro desenvolve câncer de pulmão. Então, o evangelho sede perfeito está clamando para nós isso. Procura a perfeição. Não é para disputar querer ser Deus, nem é para disputar com ninguém. Procura se autoconhecer. Deixa de mentir para você mesmo. Veja as suas ineficiências e procure repará-las, restaurá-las, recuperá-las. E entenda que é um processo que não tem fim. Cuida de você mesmo. Faça a sua parte. Não se engane. Veja. E aí, a gente às vezes para nessas conversas e viaja dentro de nós. Eu vou falando, às vezes eu paro aqui, minha mente vai longe na minha vida. Por quê? Eu fico feliz com isso. Porque eu vejo que eu estou jovem. Quer ser jovem? Eu continuo aprendendo. Eu continuo revisitando a minha vida, momento a momento, e tentando melhorar. Esse é um passeio pela minha vida e pela vida de vocês, só que a gente está indo junto. Na hora que a gente joga aqui, você entra dentro de você, e eu entro em mim. E a partir do momento que você começa a se relacionar honestamente, você está inventando, chamando as coisas por nomes que vão ser aceitos, dizendo para você o que é que você tem, e começar a olhar e reparar, aí a coisa anda, viu? A coisa anda e você não tem vontade de fugir, não. Outro dia a pessoa perguntou, né? Renato, você não tem vontade de beber, não? Esse rapaz, só por hoje eu não tenho, não. Mas talvez seja isso. Eu estou todo dia me relacionando comigo, olhando. E às vezes eu via, né? Às vezes a pessoa vai beber, é por quê? É esse ego, é essa disputa, é uma raiva, é uma inveja, é uma carência, é uma ansiedade, uma inquietação, é fuga. Foge pela comida, foge pela bebida. Tem gente que não quer entender, por exemplo, a pessoa sabe que se não fizer atividade física e comer muito sal, muito açúcar, muito glúten, tanto ela vai aumentar a massa corporal, quanto a saúde dela vai ficar prejudicada, a mobilidade vai ficar prejudicada, e quando vai ficando mais velho, pior fica, não é fato isso? Tem gente que quer tanto negar, que às vezes se a pessoa falar qualquer coisa nesse sentido, diz logo que você está sendo gordofóbico. Olha, o Renato é gordofóbico, porque o Renato fala que ele tinha 13 quilos a mais, aí ele emagreceu, e não sei o que, porque ele tem raiva de gordo, ó. Que hora é que você vai olhar e entender que você está comendo suas emoções, que você emotiza a comida, que você tem a comida que você bota na cabeça? Talvez que quando você era criança, você apanhava e depois você ganhava um sorvete, seu pai se arrependia da pizza que lhe deu, ou sua mãe, aí queria te agradar, e você pensa assim, poxa, depois da dor um sorvete me dá o mundo. Aí você, toda vez que tem uma dor, quer comer sorvete. Emotizou. E você não quer enxergar isso. É melhor dizer que o outro é gordofóbico. O problema é
Por mais que eu queira enganar a Deus, eu não engano. Por mais que eu queira enganar a vida, eu não engano. É a lei de ação e reação. O que eu faço volta para mim. Eu digo sempre isso para o meu filho: filho, toda ação traz em si um resultado. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Mas o modo que Deus tem de falar com a gente é assim: às vezes a dor é uma picada de injeção quando a gente está doente, é uma picada de agulha quando vai tirar o exame de sangue. Ai, mas eu fiz, foi isso, foi aquilo, foi desobediente. Sim, eu estou te dizendo que a cada ação vai ter um resultado. Era o que meu avô dizia: ninguém engana ninguém, meu filho. Não queira nada de ninguém, porque o alheio chora o seu dono. Que é isso? Você pensa que ganhou tomando algo de alguém ou enganando, e aquilo ali vai você minguar, não prospera. Mas estava tão fácil. Fácil hoje, e amanhã vai ser difícil. Difícil hoje, provavelmente amanhã vai ser mais fácil. Encerrando, eu tenho passado uma mensagem, né? Das pessoas mais ricas do mundo hoje é o pessoal ali da Arábia Saudita, não é isso? Aí diz que o sheik, mostrando, ele tem aviões, carros, dono de Dubai ali, né? Aí ele diz assim: olha, o meu avô, ele era um mercador e andava de camelos no deserto. O meu pai andava de carro, eu ando de carro. Meus filhos andam de carro. Provavelmente os meus netos vão voltar a andar de camelo. Aí o cara perguntou por quê? Ele disse: porque tempos difíceis fazem homens fortes, homens e mulheres fortes. Tempos fáceis fazem pessoas frágeis. Então, a dificuldade do meu avô andando no camelo fez a gente andar hoje de carro. Mas às vezes você vê o seu filho, ele só quer moleza, entendeu? Fácil hoje, difícil amanhã. Esse é o que da vida. Já tem parâmetros que estão postos, tem coisa que já dá para a gente fazer, mas a gente não quer. A gente quer confundir Jesus com Genésio, né? É diferente. Confundir focinho de porco com tomada. Antigamente que era só 2 pinos, né? Não é. Ter um problema de adicção a droga, álcool, sexo e dizer que não é isso, que você domina tudo. Não é. Veja o problema e procure conhecer bem, profundamente esse problema e corrigir todo dia. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença de umas das outras. Reconhecemos a diferença entre o que nós podemos modificar e o que nós não podemos. Porque o que nós não podemos, aceitemos. Vejamos o que Deus quer nos ensinar. E o que nós podemos, não vamos dormir não vamos inventar outro nome. Vamos ver a nossa inveja, vamos ver nossas adicções e vamos tentar corrigir. Também não queiramos resolver todos os problemas da nossa vida de uma vez. Às vezes você se tornou alcoólatra em 25 anos. Você não vai querer dizer que em um dia você vai ficar bom, não. Não é. É a recuperação para sempre. Todo dia escolhendo não beber, todo dia escolhendo não usar droga, todo dia escolhendo não comer a nível de emoção, né? Comer o necessário. Não emotizar. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai recair, tenha consciência, vai recair muitas vezes. Mas você não está prostrado, você cai e se levanta.
Você pode. E a vida se torna tão empolgante quando a gente vê que tem tanta coisa para fazer com a gente mesmo, e a gente começa a descobrir que a gente se ama. E aí, quando a gente se descobrir se amando, a gente vai poder amar. Agora, a gente dizer que amar os outros como nós nos amamos, se nós não estamos nos amando, aí é difícil. Por isso, eu encerro com a mesma oração, só que no singular, que é o que eu acho que cada um deve fazer. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Portas vão se abrir e de novo vai sorrir.